Pessoal, na semana passada nós soltamos o primeiro vídeo da série Básico do Básico em ortopedia, em cirurgia de quadril, e hoje nós vamos fazer o segundo vídeo. E esse vídeo é um vídeo que precisa de muita atenção, porque é uma doença bastante debilitante que tira a sua qualidade de vida e que está muito comum entre os jovens por conta de vários fatores que eu vou explicar aqui no vídeo. A doença é a osteonecrose da cabeça femoral ou necrose da cabeça do fêmur. Você já ouviu falar dessa doença? Fica até o final que você vai entender tudo o que você precisa sobre necrose da cabeça femoral. Meu nome é Murilo Almeida e junto com você vou ajudar a acabar com a dor no seu quadril. Para começar esse vídeo a gente precisa falar primeiro o que é necrose, osteonecrose da cabeça femoral. Essa palavra tem um nome feio, mas o que significa é que existe a parada da chegada do sangue na cabeça do fêmur. Para você entender melhor, é como se a cabeça do fêmur infartasse, igual infarto do coração. Mas por que isso acontece? Existem várias causas que podem levar à necrose da cabeça do fêmur. Mais claramente, a ciência ainda não descobriu exatamente qual é o motivo, qual é o mecanismo que leva a essa necrose. Porém, existem várias teorias e essas teorias estão muito embasadas. Na maioria das vezes, existe um entupimento, a diminuição do fluxo de sangue de uma artéria chamada de artéria circunflexa femoral medial, que o nome é feio, mas é a única artéria que leva sangue para a cabeça do fêmur. Ela entra pelo colo do fêmur, que é o pescoço do fêmur, e se abre como se fosse uma árvore lá dentro da cabeça do fêmur, irrigando toda a cabeça do fêmur. E essa artéria pode se entupir. Pode ser por vários motivos, que eu vou explicar qual, mas a principal coisa que você precisa entender é que ela funciona como se fosse um infarto do coração. Porém, o coração é um órgão vital. Sem coração a gente não vive. Porém, sem a cabeça do fêmur, a gente consegue viver. Então, se você tem um infarto do coração, imediatamente você sente uma dor horrorosa, muita dor, muita limitação, e você procura ajuda médica. E você consegue desentupir essa artéria através de técnicas minimamente invasivas e você consegue devolver a vida desse coração. Porém, na cabeça do fêmur, isso não acontece. Na maioria das vezes, quando entope essa artéria, você não sente nada. E você começa a sentir dor num progredir da doença. Quando a cabeça do fêmur, que para de receber sangue, começa a perder sustentação. Ela começa a ruir, ela começa a ficar fraca, como se fosse uma osteoporose muito grave. E com isso, ela começa a se quebrar, como se fosse um ovo cozido, em que você quebra a casca dele. Eventualmente, você olha e ainda tem o formato do ovo, mas se você prestar atenção de perto, você vai ver que a casca vai estar toda quebrada. E no futuro, se nada for feito, pode ser que aconteça o que a gente chama de colapso articular. O que é o colapso articular? Cabeça do fêmur quebra. E quando ela quebra e afunda, você perde o formato da cabeça do fêmur. E com isso você vai desenvolver outras doenças, como a artrose do quadril, e chega o ponto da gente precisar de fazer algum tipo de tratamento cirúrgico. Mas voltando um pouco aqui, eu vou explicar para vocês quais são as principais causas de necrose da cabeça femoral. Antes de 2021, antes de 2020, muito provavelmente as causas de necrose da cabeça femoral mais comuns em qualquer serviço seriam uso de corticoide em grande quantidade. Esse corticoide pode ser para tratamento de qualquer problema de saúde, porém, quando ele é utilizado em grande quantidade, pode sim iniciar um problema na cabeça do fêmur por conta da parada do fluxo sanguíneo. O segundo seria o abuso de bebidas alcoólicas. Grande quantidade de álcool pode levar à necrose da cabeça do fêmur. O terceiro seria algum tipo de trauma, fratura, em que você quebra o colo do fêmur ou amassa esse colo do fêmur e com isso você rasga os vasos que levam sangue para a cabeça dele. O quarto seria doenças do sangue que aumentam a coagulação dentro da articulação. A mais comum de todas é o que a gente chama de anemia falciforme. É uma doença em que as células do sangue têm um formato fora do habitual e com isso elas têm uma predisposição a formar coágulos. E esses coágulos vão obstruir os vasos mais finos, principalmente os vasos da articulação do quadril.
E o quinto seria o que a gente chama de idiopática. Acontece porque acontece e a gente não sabe qual é o motivo. Só que depois de 2020 a gente começou a observar uma outra medida, um outro padrão de necrose da cabeça femoral. Por quê? Porque a principal causa hoje é o Covid. O Covid-19 a gente já descobriu que é uma doença muito mais de alteração de vasos de circulação do que pulmonar. Ele atinge o pulmão porque ele entope, ele atrapalha a circulação pulmonar, então com isso a gente não consegue fazer a troca gasosa e fica com falta de ar. Só que ele pode agir em todos os vasos do corpo. E o que a gente percebeu é que grande parte dos pacientes, principalmente os mais jovens, foram acometidos pelo Covid recentemente e desenvolveram necrose da cabeça femoral. Essa normalmente é uma necrose que tem uma velocidade muito rápida, ela é muito agressiva e grande parte das vezes a gente teve que tratar com cirurgia. Houve um aumento significativo no número de pacientes que precisaram de cirurgia no quadril por conta da necrose nos últimos 4 ou 5 anos. E por isso que é importante a gente observar e acompanhar esse vídeo até o final. Tá, mas você está me explicando o que é osteonecrose, mas como que eu vou descobrir se eu tenho ou não? Na maioria das vezes a osteonecrose, quando você descobre que tem, você já está em um estágio moderado para avançado. Ela é dividida em 4 estágios principais, 1, 2, 3 e 4, sendo que o estágio 2 ele se divide em 2. O primeiro é o estágio 2A, quando você já tem uma necrose evidente nos exames, porém você ainda não teve colapso do osso. Seu osso ainda está com um formato natural. Agora o estágio 2B é quando você já tem esse colapso, ou seja, já não adianta mais a gente tentar fazer algum tipo de procedimento para tentar salvar essa cabeça femoral. A gente precisa fortalecer a musculatura, tirar a carga para a gente tentar melhorar a sua qualidade de vida, mas a gente já não consegue recuperar a articulação perfeitamente. Os principais sintomas de quem tem uma necrose da cabeça femoral começam a aparecer a partir do grau 2A. E esses sintomas são dor, limitação de movimento e piora da dor quando você faz grandes amplitudes de movimento. Por exemplo, você tenta cruzar a perna, você tenta dobrar, fazer um agachamento e com isso você tem uma dor muito intensa na região da virilha. E essa dor pode irradiar para a parte de trás ou para a parte de baixo da coxa. Porém, é uma dor que quando você está parado, está em repouso, melhora na maioria das vezes. E como que a gente faz esse diagnóstico da necrose? A melhor maneira de se fazer o diagnóstico da necrose é através de ressonância nuclear magnética. Esse é o exame padrão ouro, é o melhor exame. E com ele a gente consegue ver se já tem algum tipo de fratura, se tem inflamação na cabeça femoral por conta da necrose, se você já tem algum colapso e principalmente qual é o grau da artrose, que a gente consegue classificar através desse exame. A radiografia ajuda bastante, principalmente em casos mais avançados, quando você já tem uma destruição articular e uma perda da estrutura da cabeça femoral. Junto com isso, aliado a uma história clínica bem colhida e o médico entendendo qual que foi o antecedente que pode ter gerado essa necrose, fecha um diagnóstico. E com o diagnóstico fechado, nós vamos para o tratamento. E o tratamento, assim como da artrose, é dividido em 2 etapas. A etapa que a gente fala aqui é o tratamento clínico, que é o tratamento que a gente vai tratar principalmente com medicamentos, com retirada de carga. E a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa seria retirar a carga ou diminuir a agressão na articulação. Vamos supor que você tem um diagnóstico de necrose e faz corrida, faz maratona. O ideal é que você evite fazer esse tipo de atividade, porque quanto mais impacto você tiver na cabeça femoral, maior a chance de você desenvolver uma fratura, de você acelerar o processo da necrose. Segundo, tirar todos os fatores que podem ter causado a sua necrose. Se você faz uso de corticoide, tentar avaliar a possibilidade de retirada dele, a retirada do abuso de bebida alcoólica. Apesar de entender que quando você já tem deformidade importante na articulação, significa que o seu problema já aconteceu, é muito importante que você entenda que se você tem de um lado, você pode ter do outro também. Então, se você cortar aquilo que causou, você pode melhorar ou evitar a progressão do seu problema. A fisioterapia é o terceiro tipo de tratamento, pode ajudar a aliviar sintomas de dor, diminuir inflamação articular e melhorar principalmente a amplitude de movimento.
te devolvendo qualidade de vida. O uso de medicamentos também é bastante útil na necrose, principalmente nos estágios mais iniciais. Você pode fazer a utilização de medicamentos que são medicamentos destinados à osteoporose para tentar melhorar a força da cabeça femoral, tentar endurecer esse osso e diminuir o risco de você ter um colapso articular. Medicamentos para dor, medicamentos anti-inflamatórios podem ser muito úteis também no tratamento dos seus sintomas, mas tudo isso precisa ser prescrito por um médico e se você não tem ninguém que cuida do seu caso, você pode entrar em contato com o telefone que está aqui na bio, que a gente consegue marcar uma consulta e conversar melhor sobre esse assunto e eu te explico tudo que você precisa sobre a necrose da cabeça femoral. Você já tentou fazer o tratamento clínico com medicamentos, com todo tipo de tratamento clínico e não teve melhora? Talvez seja a hora da gente pensar no tratamento definitivo, que é o tratamento curativo, que vai resolver o seu problema, que é pensar em tratamentos cirúrgicos. Nós temos duas linhas de tratamento cirúrgico. Até o colapso da cabeça femoral, ou seja, antes de colapsar, até a classificação 2A, a gente pode tentar fazer o que a gente chama de descompressão da cabeça femoral, que é uma cirurgia em que a gente diminui a pressão na cabeça do fêmur e pode introduzir dentro da articulação células tronco, células mesenquimais ou compostos à base de cálcio de hidroxapatita para tentar fortalecer essa cabeça femoral e diminuir o risco do colapso dela. São técnicas que dependem muito de qual é o grau e o local e a extensão da necrose e não são para todos os pacientes. Existem pacientes que não se beneficiam desse tipo de tratamento. E o outro tratamento cirúrgico, que são para pacientes com colapso 2B em diante, que seria a artroplastia de quadril, a prótese de quadril, que é substituir essa cabeça que já está morta, uma cabeça que já não tem um suprimento sanguíneo, e colocar no lugar dela uma prótese, uma substituição artificial da articulação para que você pare de ter dor e volte a ter mobilidade. Quando eu disse no começo do vídeo que grande parte dos pacientes que tinham tido necessidade de fazer uma cirurgia de prótese de quadril por necrose eram jovens, eu não falei isso à toa. Grande parte dos pacientes tem menos de 40 anos e um número importante deles tem entre 20 e 25 anos de idade. Então, essa é uma doença que pode ser muito agressiva e pode ser muito limitante. Então, qualquer sinal de dor na região da virilha, restrição de movimento, já procura um ortopedista para que ele faça esse diagnóstico adequadamente. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém que tem dor ou que tem necrose da cabeça femoral, manda ele para essa pessoa, convida para poder se inscrever aqui no canal, dá o like no vídeo e qualquer dúvida em relação à parte de ortopedia, cirurgia do quadril, pode me seguir no Instagram, lá eu posto diariamente tudo sobre a minha rotina, sobre as cirurgias, sobre o dia a dia de um cirurgião de quadril. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, até semana que vem.